Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos a este canal, a mais um episódio aqui do canal Meta Shakti. É muita alegria recebê-los aqui, acessando os nossos conteúdos, porque a gente faz isso com muito carinho, faz isso com muito amor, com muito respeito. Respeito a nossa própria jornada, respeito a sua jornada, respeito a jornada do ser humano. Esta é uma troca. E é justamente esse hoje a nossa temática que eu gostaria da gente estar compartilhando. A nossa temática hoje é a respeito de troca e compartilhamento na vida, né? Para que a vida aconteça, a gente faz parte a nossa troca, faz parte o dar e o receber. Se não houver o dar e o receber, nós não conseguimos dar continuidade de forma harmoniosa no fluxo da vida. Em algum momento isso vai ficar enroscado, vai ficar parado. E isso implica em tomarmos posse da nossa vida. Isso implica em termos a propriedade da nossa própria vida, em aceitarmos a vida do jeito que ela é. Então, é essa nossa conversa de hoje, sobre a vida, sobre tomar posse da vida, sobre o dar e o receber e o quanto isso reflete na nossa vida. Eu sou a Surya Jankri e faço esse convite hoje. Vamos junto olhar para a nossa vida? Olhar para o que é a vida? Quando a gente fala, eu gosto sempre, vou começar hoje com uma historinha para poder conduzir essa questão nossa, né? Essa reflexão a respeito da vida, de uma forma bem prática aqui para o nosso dia a dia. Então, eu quero contar uma história para vocês que é uma lenda. Essa lenda vem da mitologia maia, que é sobre a criação do mundo, e é uma outra parte que vem falando sobre a criação do quinto sol. Então, os deuses já haviam se reunido e eles já haviam construído toda a estrutura para que houvesse condições de receber a vida. Então eles já tinham construído, já tinham construído o planeta, já tinham estabilizado, né, toda a condição planetária, né? O planeta Terra, enquanto estrutura, já estava construído. Só que eles precisavam fazer agora, trazer e dar condições para que essa estrutura planetária que já estava construída, ele pudesse receber a vida. Então, e eles já tinham feito várias tentativas, eles já tinham feito 4 tentativas de trazer a possibilidade de vida para essa estrutura, né? Que já estava pronta. Então, chega num dado momento, só que as 4 tentativas anteriores não tinha dado certo. Uma acabou em fogo, a outra acabou em água, porque não estava equilibrado ainda e eles não conseguiam. E uma acabou em vento, né? E a outra tinha acabado em convulsões da própria terra. Então, eles não conseguiam. Então, eles fizeram novamente, né, depois de um tempo, eles fizeram novamente um conclave, uma reunião, convocaram todas as deidades, convidaram a montar uma assembleia de deuses. E esses deuses, com o objetivo, então, de se criar alternativas para montar uma estratégia para como que eles iam fazer, né, diante das experiências anteriores não tinha dado certo, para que eles conseguissem fazer com que a vida então acontecesse, né?
E eles já sabiam que a construção da vida passava pelo sol. E eles precisavam, então, eles estavam tentando construir o sol. E nesta reunião, eles chegaram numa conclusão que precisaria acontecer um sacrifício, né? Para que acontecer, então precisa ter um sacrifício para que acontecesse a criação deste quinto sol. Então eles viram entre eles, né, que algum ou, né, um deles iriam se oferecer em sacrifício. Então aparece um dos deuses lá, né? Eu não vou pronunciar o nome dele porque é um nome bem difícil, é um nome mais complicado, né? Então um dos deuses, ele se oferece para se jogar. Eles iriam fazer uma fogueira e um dos deuses iria se jogar na fogueira em sacrifício para que fosse construído este sol. Então, e eles ficaram meio assim, né? Porque o deus que havia se oferecido era um deus meio fanfarrão, assim, né? Era meio amostrado, né? E ele não era de muita confiança, né? Então ele ficou, mas ele falou, não, eu vou fazer, eu vou me jogar na fogueira e eu vou, pra gente fazer essa construção. Daí, e também se oferece, né, um segundo Deus, né, um outro Deus também se oferece. Ele fala, eu também gostaria de me dar em sacrifício para que para essa construção. E até os outros olharam meio surpreso, porque esse outro Deus era um Deus mais calado, mais quieto, ele não se mostrava muito, né, era mais quietinho. Mas foi aceito, né? Os dois foram aceitos, então, para se oferecerem em alto sacrifício, né? Eles eram as oferendas. Então, ok. No dia lá marcado, né? Eles iriam acender, então, a fogueira e eles se lançariam. Daí, como era de costume, né? Cada um dos dois deuses, né? Trouxeram as suas próprias oferendas. Trouxeram as suas próprias... Então, o primeiro Deus, né, trouxe lá várias pedras preciosas, trouxe penas dos pássaros mais raros ali do seu reino, então, né, umas roupas todas multicoloridas, todo pomposo, né, e uma miríade de cores, né, de variedade de cores, né, então muitos objetos assim, e ele ofereceu né, fez a oferenda, então, ao sacrifício, fez as oferendas, né? E depois veio, né, o outro Deus, que havia se oferecido em segundo lugar, e ele também colocou lá as oferendas dele. Como ele era assim, mais quietinho, mais modesto, né? Ele trouxe tudo aquilo também que ele tinha no reino dele, né? Muitas oferendas de vegetais, muitas oferendas de palhas, né, um milho e muita coisa ligada diretamente à natureza. Então ele ofereceu e colocou na fogueira também, né, fez as oferendas, ok. Depois de ter feito as oferendas, então era a hora deles serem a oferenda, né, deles, os deuses, né, esses dois deuses se lançarem ao sacrifício. Então foi lá o primeiro Deus que havia sido. Então a assembleia toda lá, vai pra fogueira, né? Vai pra fogueira. E daí foi o primeiro Deus lá pra fogueira. Então ele foi dando, né? O primeiro passo, deu o segundo passo, o terceiro passo. A hora que ele chegou ali na frente da fogueira, que era para ele fazer, se lançar na fogueira, ele teve medo. E ele recuou. E daí ele recuou e ele não se lança na fogueira, e ele volta. E nesse ínterim, quando ele tá voltando, o outro Deus nem pensa duas vezes e se joga na fogueira. E começa, né, as chamas todas, né, se queimar, e né, ele em sacrifício queimar todo o seu corpo, a palha, o milho, tudo aquilo que ele estava trajado, né? E começa a queimar, né? E daí em seguida vem o outro Deus que tinha recuado. A hora que ele vê aquilo, ele vem e se joga na fogueira também.
Daí, e os dois ali, né, se consomem ali na fogueira. Passado um pouquinho, né, das labaredas levantando, vem o segundo, começa a surgir no céu um disco solar. O primeiro dia, então começa a surgir um primeiro disco brilhante, né? Ele vai surgindo aos poucos e ele vai formando um arco brilhante, né? Dourado, né? No céu. E à medida que ele vai subindo, daqui a pouco começa a surgir um segundo disco, um segundo disco. E era o segundo deus, né? Que tinha se recuado. A hora que os deuses olharam aquilo, os deuses falaram: não é justo. O outro se lançou, nem pensou, foi lá, se lançou. E não é justo que esse outro aí também vai encobrir esse primeiro disco que era o sol. Daí eles pegam um outro animal que é uma lebre e eles jogam nesse segundo disco e eles transformam esse segundo disco na lua. Assim nasce a lua. Assim no primeiro nasceu o sol e na segunda nasceu a lua. Então do alto sacrifício dos deuses, um nasce o sol e o outro nasce a lua. Então, e daí fica assim composto, então, o sol se fixa, né, que é o quinto sol, o sol se fixa e junto com a lua eles ficam, né, em lados opostos e eles que vão então dando a estabilidade. Então, o alto sacrifício deles, né, o fato deles se jogarem naquela fogueira é que dá alto e criar, né, então, o sol é o que vai dar a estabilidade para esse movimento, então, da criação. E se a gente for pensar, é o movimento de rotação e translação da Terra, né? Que tem a ver justamente com o Sol e com a Lua, que é considerado para nós os dois luminares, né? Do planeta Terra, né? Os dois, o Sol e o satélite, né? A estrela, né, nossa, o Sol, e o satélite, a Lua. Então, e a Lua rege o quê? Rege as águas. Então, as emoções da água, é o nascer do nosso emocional, é o nascer das nossas emoções que traz essa Lua, e é o refletir dessa vida do Sol nesta Lua que faz com que a água, né, que as águas evaporem e que vai fazer com que as coisas vão dando estabilidade, vão dando a vida. Mas encerrando aí o nosso mito, voltando para a nossa história do alto sacrifício. Então, se a gente for pensar na palavra alto sacrifício, ou sacrifício, pegar a palavra só sacrifício. Sacrifício, na etimologia dela, significa oferenda. Então, sacrifício é dar alguma coisa em oferenda. Quando eu dou, então, é oferecer algo para receber algo. Eu dou alguma coisa para receber alguma coisa. É uma troca. Estou oferecendo para receber alguma coisa. E uma outra segunda palavra na etimologia da palavra, ela é uma palavra que vem sacrifício, é uma palavra que vem do latim. E ela significa, ela tem a ver com o sagrado, é oferecer ao sagrado, é se entregar ao sagrado, é entregar alguma coisa ao sagrado. Então, o ato de sacrificar, o ato de dar alguma coisa e receber alguma coisa é um ato sagrado, porque quando eu dou e quando eu recebo, eu me equilibro. Eu tenho uma troca, eu tenho um compartilhamento. Isso faz com que aquele ato, ele seja um ato real, ele seja um ato puro, ele seja um ato sagrado, ele seja um ato de criação de algo que é genuíno daquilo que eu ofereci. E daí isso me torna merecedor porque eu ofereci algo genuíno e eu recebo algo genuíno. Eu dei algo sagrado e eu recebo algo sagrado. Isso me equilibra no meu dar e no meu receber. Isso equilibra na minha vida. E é isso que constrói a vida.
E remetendo a isso, eu vou lá, por exemplo, lá no meu chakra básico, o sacral. Sacral tem a ver com sacralidade. O que é o chakra? O chakra sacral também é o chakra raiz, o chakra base. O que tem? Não é lá na base que está toda a construção feita? Não é o primeiro? Na base é onde me dá sustentação para aquilo. Então, se a minha sustentação, a minha base foi feita em termos de troca, e é tudo um sacrifício. Sacrifício no sentido de troca. Eu dei e eu recebi. Eu trabalhar no sentido de dar, de oferecer, e no sentido de receber. Isso é que faz essa construção da minha base. Isso que se torna sagrado. Isso que se torna real. Isso que valida a minha base. Então, toda a minha construção que eu venho trazendo ao longo de toda a minha história é uma história baseada em sacrifício, com essa ideia de sacrifício, de dar e de receber, de troca. Sacrifício implica troca. Sacrifício implica sagrado. Está envolvido a questão sagrada nesse sentido, porque é no sentido real. Entende? Mas o que isso tem a ver com a vida? Qual é o sacrifício, então, que eu faço na vida? Qual é a troca que eu faço na vida? Então, para que a minha vida seja... para que eu honre essa vida, para que eu honre esse sagrado, que é essa troca dentro de mim. Todos os momentos que eu levanto de manhã, que eu acordo, todos os momentos que eu levanto, que eu vou fazer as minhas necessidades básicas, todo momento que eu me ponho em movimento, todo momento que eu levanto, vou levar meu filho para a escola, que se eu for, né, tenho filhos, vou levar para a escola, eu vou lá preparar meu café, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha faculdade, eu vou fazer meus trabalhos, eu vou lá visitar um amigo, eu vou no médico, eu pago os meus boletos, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou para um teatro, eu vou para um cinema, eu vou viajar, eu tenho os meus momentos de lazer. Tudo isso é sacrifício. Tudo isso me põe em movimento. Vou parar, vou descansar. Tudo isso é sacrifício, é sacro ofício. Tudo isso eu promovo uma troca. Se eu fico paradinho ali, com tudo isso que eu recebo, eu recebo dentro de mim, todas as informações na minha biologia e fora disso, e eu tô recebendo da minha ancestralidade, porque é ela que compõe a minha base, para que eu tenha já tudo, porque eles já fizeram todo o sacrifício para que eu tivesse essa vida, para que eu tivesse a vida. Então eles já fizeram vários sacrifícios, vivendo a vida, indo para ação, raciocinando, pensando, estudando, não estudando, comendo, pensando o que é melhor para mim, o que é melhor para minha vida, aprendendo desde as minhas necessidades básicas. É isso, é traduzindo isso para aqui, para nossa vida. Isso é sacrifício, isso é troca. Quando eu vou pensar ali, hoje eu vou fazer um exercício, uma atividade física, porque eu preciso me colocar em movimento para eu não ficar tão, seja lá, obeso, mas eu preciso, né, ter uma atividade física, seja ele para minhas questões cardíacas, cardiovascular, seja qual for a necessidade, eu estou pensando num bem-estar físico, para que a minha vida flua de uma forma melhor, para que a vida aconteça de uma forma melhor. Isto é uma troca, isto é um sacrifício, mas é um sacrifício que eu estou pensando conscientemente. Daí eu vou estudar, vou pensar na minha questão da minha alimentação, por exemplo. Eu vou fazer a minha alimentação de uma forma que o meu corpo está pedindo, o que o meu corpo necessita, o que está me faltando, o que eu preciso
para que eu funcione adequadamente. Eu vou lá, vou estudar, vou num nutrólogo ou não, mas eu vou olhar, vou cuidar da minha alimentação, porque eu estou cuidando de uma outra coisa do meu corpo, estou cuidando também para que a vida vá de uma forma, aconteça de uma forma, flua de uma forma adequada. Então, tudo isso é sacrifício, tudo isso é troca. Lembrando que sacrifício implica em troca. Troca, e só há propriedade da vida, só há reciprocidade nessa troca quando eu tomo posse, quando eu tenho propriedade da minha vida, é quando eu faço trocas. Eu dou e eu também recebo. Isto é sacrifício e é dessa forma que a vida acontece. É quando eu honro o sagrado que habita em mim. E o sagrado é honrar todas essas construções, todos esses sacrifícios ou trocas que os meus ancestrais já foram fazendo há muitos e muitos anos. E foram essas construções que eles foram fazendo, esses sacrifícios, essas trocas que eles foram fazendo, que me possibilitou com que minha vida chegasse até este momento. Então, honrar a vida é fazer sacrifícios, mas é sacrifício de troca, de compartilhamento, de dar e de receber. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, é dando, faz com que você pense e você recebe e você também, em outro momento, vai me dar alguma coisa em troca. Caindo a ficha para você, você já também está recebendo. Está acendendo uma luz aí dentro de você. Alguma coisa que te fez pensar nesse olhar dessa forma. Olha, eu não tinha pensado nisso. Isto também é troca. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É o sacrifício que a vida, para que a vida aconteça, há necessidade desse sacrifício. E sacrifício é entrega. Entrega ao ato de doar-se. E doar-se, e doando-me, eu recebo. E aí eu honro a minha vida, eu honro o sagrado, eu honro o sacro da sacralidade que habita em mim. Faz sentido para você isso? Como faz sentido para mim? Te agradeço, te honro, te vejo. Nos encontramos. Um grande beijo para você. Honra a sua vida. Até.